Muito bem, Bhuta Shuddhi. Em Devanagari, como é que se escreve? Letra Bha, com o longo, mais tá. Letra Shá, é o Shá de Shiva, o curto, o longo ele sobe, o curto ele desce. O Dá associado ao Dha grudadinho nele. Então isso é Bhuta Shuddhi. O termo Bhuta Shuddhi, ele tem conotações distintas conforme a linhagem, tá certo? Então, se você for procurar dentro da literatura, você vai achar esse termo Bhuta Shuddhi, mas com um contexto total e um significado totalmente diferente daquele que é utilizado dentro do Shastra Yoga. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. O termo Bhuta Shuddhi, nesse contexto, né, que nós utilizamos como um período ou como um conjunto de técnicas de purificação dos elementos, limpeza dos elementos, ele é muito característico da nossa escola. Qual a escola? A escola do Swastika Yoga. Tá? Normalmente, nos textos, o termo Bhuta Shuddhi ele está associado ao Kundalini Yoga, ao Laya Yoga e algumas vezes ao Hatha Yoga, tá? Que são escolas de forte raiz tântrica, no sentido de quando a Kundalini ela desperta e ela começa a ascender pelo Sushumna, os elementos materiais que estão associados aos chakras, por exemplo, Prithvi, associado ao Muladhara, Apas, associado ao Svadhisthana, Agni, associado ao Manipura, Vayu, associado ao Anahata, e a Akasha, associado ao éter. Eles vão sendo reabsorvidos. Então, o raciocínio é como se a Kundalini fosse a energia matriz de onde o universo é produzido. Ele é produzido tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro. Então, na criança pequenininha, a formação dos seus tecidos, a formação do seu corpo físico, do seu corpo emocional, mental, está todo associado a essa energia poderosíssima que é a energia da Kundalini. E os chakras, eles são os órgãos presentes no corpo energético, emocional e mental, que têm a função de ancorar a consciência nos elementos materiais: éter, ar, fogo, água e terra. Esses elementos materiais, por si só, eles não são a terra que você pisa, a terra que você planta, a água que você bebe, mas eles são, antes de tudo, princípios. Princípios através do qual o universo é formado. Então, por exemplo, a terra seria o princípio, a força, a qualidade de peso, de solidez. Tá? A água seria o princípio de viscosidade, de frialdade, de aderência, o fogo de luminosidade, de calor, de dinamismo, o ar de movimento, de frialdade, de regulação, o akasha de vibração, de frio, de espaço, certo? Espaço no sentido de local onde as coisas estão, né? Propriamente dito. Então, se você pega, por exemplo, o átomo, dentro do átomo propriamente dito, esses princípios eles estão ativos. No núcleo do átomo tem Prithvi, ou terra. Apas é a característica de adesão entre prótons e nêutrons, entre núcleo e eletrosfera. Agni é a energia atômica que está lá dentro do átomo e que é liberada. Vayu é a dinâmica e a movimentação dessa estrutura toda, tanto do átomo em sua vibração, quanto do elétron em torno do núcleo, e esta ligação de núcleo e eletrosfera. E Akasha, por exemplo, seria o espaço vazio onde tudo isso está conectado. Então, se você pegar o átomo, você tem um núcleo lá no centro, na grande eletrosfera, as dimensões seriam de uma bola de ping-pong no centro do Maracanã, e a eletrosfera ela é a borda da arquibancada, e tudo o resto é vazio. A esse vazio
nós chamamos de éter. Então, quando a Kundalini desperta e ela acende, ela foi responsável por criar e botar em ação esses elementos. Então, conforme ela vai passando chakra a chakra, esses elementos eles são reabsorvidos dentro dela, tá? Dentro dessa mãe primordial. Eles vão sendo reabsorvidos até que finalmente entra o princípio do pensamento, do ego, e se funde a consciência pura como uma única coisa, uma coisa só. Esse processo de reabsorção seria a purificação, e é o termo chamado de Bhuta Shuddhi nas demais escolas. Na nossa linhagem, esse termo de Bhuta são esses elementos, esses princípios, e Shuddhi, que quer dizer limpeza, propriamente dita, que tá a palavra que está associada, por exemplo, a Shodhana, de Nadi Shodhana, de Vishuddha, que é o chakra do pescoço, que quer dizer muito puro, aquele que é mais puro. Tá? Então, na nossa linhagem, é um conjunto de técnicas e de regras nas quais nós executamos a limpeza do corpo físico, energético, emocional e mental, e isso nos auxilia muito à redução de efeitos colaterais do processo de despertamento da Kundalini e auxilia muito o despertamento dessa própria energia. Ok? Portanto, na nossa linhagem, o objetivo do Bhuta Shuddhi é promover a limpeza do corpo energético, poderia colocar aí energético, emocional e mental, das nadis, que são os canais de energia, dos chakras, que são os centros de força, e assim proporcionar um despertamento seguro da Kundalini. Tá? Até uma boa, não posso dizer, um bom sinal, um bom sintoma, descrito, por exemplo, na Shvetashvatara Upanishada, descrito também na Yoga Tattva Upanishada, sobre que o corpo energético ele realmente está limpo, seriam sinais como brilho do olhar, brilho da pele, energia, disposição, aumento da capacidade de gestão, aumento da capacidade de retenção do fôlego, aumento da sua capacidade de conseguir se manter imóvel com a coluna reta naturalmente, leveza corporal, beleza e bom timbre da voz. Todo esse conjunto de sinais e de sintomas são evidências de que você adquiriu, seja através do Bhuta Shuddhi, ou seja através da sua prática regular e das suas rotinas de vida, a limpeza dos canais energéticos. E essa limpeza pode ser chamada de Nadi Shuddhi, ou a limpeza da circuitaria de canais, certo? O termo Nadi Shuddhi, ele pode ser utilizado com duplo sentido, o sentido de o processo de limpeza, quanto o estado que se atinge. Da mesma forma que acontece com Yoga. Yoga pode ser o estado de consciência de união entre a consciência individual e o absoluto, e Yoga também pode ser entendido como o conjunto de ferramentas através da qual você consegue essa união. Obviamente, se você pega aí uma palavra com 5.000 anos, e isso acontece com o sânscrito, você tem aí a mudança do sentido ao longo aí dos milênios e ampliação desse sentido. Tá? Por isso que o sânscrito é uma língua onde você tem múltiplos significados para uma mesma palavra, exatamente devido à antiguidade dessa língua. Então, esse termo técnico, Bhuta Shuddhi, usado no Swastika Yoga, ela é utilizada para uma fase de limpeza corporal intensiva. Esta limpeza corporal intensiva, ela pode durar uma semana, ela pode durar um mês, ela pode durar um ano,
ela pode durar até um pouquinho mais. Normalmente, se recomenda não estender demais, ou não ser rígido demais e muito extenso no seu Buttar Shuddhi, porque dependendo de como ele é feito, você pode aí ter a diminuição da absorção de alguns nutrientes. Então, por exemplo, se você faz um Buttar Shuddhi, no qual você faz uma alimentação bem estrita a frutas, por exemplo, ainda com jejum ao longo desse processo, jejum de 36 horas ao longo desse processo, obviamente pode ser que você não consiga assimilar alguns nutrientes. Entre eles, o mais comum é não ter B12 suficiente, não ter iodo suficiente, não ter cálcio suficiente, tá? E daí vai precisar e ferro suficiente. Então, daí você vai precisar de suplementação, tá? Mas, obviamente, normalmente um bom Buttar Shuddhi ele vai durar de uma semana a um mês. Dificilmente ele leva mais tempo. Já fiz mais longos, mas realmente, em algum momento, por exemplo, a B12 ela teve que ser suplementada, tá? Porque cai mesmo. E daí você vai pensar, mas pessoas que são onívoras não cai. Cai sim. Tá? Até porque mesmo o gado de quem come carne, de onde vem a carne, ele tem alimentação suplementada, tá certo? Então, mesmo o gado ele tem a suplementação de B12. Por quê? Porque a maior parte das vezes esse animal ele é encarcerado, né? Ele não vive livre fazendo cocô do lado que ele come e comendo o próprio cocô, entendeu? Por quê? Porque a vitamina B12 ela é produzida quase que essencialmente pelas bactérias presentes no intestino grosso, que vai para as fezes, que contamina o solo, e o boi vai lá, come a grama contaminada e assimila aí uma grande quantidade de vitamina B12. Ok? Muito bem. Então, o Buttar Shuddhi, a gente pode dividir ele em dois grupos de técnicas, tá? O primeiro é chamado de Kaya Shuddhi, que é a limpeza do corpo. Kaya quer dizer corpo físico mesmo. E aqui as técnicas, elas têm efeito mor, ou seja, elas são muito mais importantes, tá? E é o caso... Elas levam a limpeza do corpo físico denso, chamado de Anashuddhi, e do corpo físico energético, chamado de Pranashuddhi. Tá? Uma segunda parte é do Buttar Shuddhi, tá? E que normalmente não é separado dele, é chamado de Chitta Shuddhi, ou a purificação da personalidade. E aqui entra a ideia dos conceitos de um esforço pessoal para mudança de condicionamentos, para mudança de visão de mundo, para mudança de atitude diante de certas situações, que fazem uma mudança em como os nossos pensamentos e emoções interagem com o mundo exterior e interagem com o mundo interior. Tá certo? Muito bem. Dúvidas até aqui? Não? Joia. O Buttar Shuddhi, dentro do Swastika Yoga, ele entra dentro do que nós chamamos de método de uso de yoga avançado. Então, normalmente, a pessoa, quando ela inicia no Swastika Yoga, ela inicia com o que se chama de pré-yoga. Tá? Esse pré-yoga já teve diversos nomes, já foi chamado de light exercises, de bio-exercises, e depois pré-yoga, agora nem sei que nome tem mais, mas a ideia é
uma fase introdutória na qual as técnicas mais rudimentares e as técnicas mais densas possam ser ensinadas para o praticante. Então, ele prepara o iniciante antes da entrada na Ashtanga Sadhana propriamente dita. Então, por exemplo, na turma de iniciantes não vai ter mantra, não vai ter sânscrito, não vai ter... Normalmente não tem Sayama, hoje em dia tem se introduzido, não tem Pudya, não tem Mudra. E isto é introduzido a posteriori. Tá? Existem escolas, por exemplo, que não utilizam Prayuga. Não são escolas que estão presentes dentro do método de Rose, da instituição método de Rose. Tem muitas escolas que começam com Ashtanga Sadhana e até começam com tempos menores, por exemplo, com 30 minutos, e não com 1 hora. E que vão introduzindo alguns usangas devagarzinho, e depois a pessoa ela passa por uma Ashtanga Sadhana mais longa. Já vi isso também. Tá? O raciocínio é muito semelhante. O raciocínio é não dar o Ashtanga Sadhana tudo de uma vez só, mas começar a introduzindo as técnicas, o aprendizado delas de maneira palatável para o iniciante. E tudo bem. Existem várias formas e várias opções de você fazer isso. Tá? Tanto essa fase inicial, que é formada por Pré-Yoga e por Ashtanga Sadhana, que é a prática formada por 8 feixes de técnicas, como Dra, Pudya, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra e Samyama. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas técnicas, porque eu acredito que essa turma tem 50% de professores e tem alunos que já estão acostumados a fazer e que entendem o que eu estou falando. Então, não vou descrever técnica por técnica. Tá? E daí você inicia a prática do Ashtanga Sadhana, e esse Ashtanga Sadhana, feito por bastante tempo, com bastante regularidade, ele vai permitir o detonar da energia da Kundalini, que vai ser a responsável por gerar um estado de consciência chamado Samadhi, que é o estado de hiperconsciência, que é um estado no qual a mente, ela, se é que eu posso dizer mente, mas que eu posso, a melhor palavra seria a consciência, ela passa a funcionar num grau totalmente distinto. Porque normalmente o pensamento e a consciência da pessoa, funcionando pela via do complexo personalidade, ele é extremamente volátil, extremamente frágil, extremamente suscetível às mudanças internas e às mudanças externas. E essa dialética que existe entre o interno e o externo. No Samadhi isso não acontece. A mente fixa e ela se funde ao objeto, de tal forma que é quase um desfalecimento. Então, quando você começa a entrar em Samadhi, a consciência ela tende a não dispersar com outras coisas a partir desse momento. E quando você entra no primeiro tipo de Samadhi, existem diversos, quando você entra no primeiro tipo de Samadhi, daí é que começa o processo de escalada em direção que vem se chamando no yoga de liberação ou de libertação. A liberação e libertação do quê? Liberação de suas próprias correntes formadas pelo complexo personalidade e que levam a atitudes, ações e pensamentos que são condicionadas. Se são condicionadas, elas arrastam você para uma decisão ou arrastam você para uma atitude que não necessariamente você faria de uma forma consciente. Então, quanto mais fundo você vai, quanto mais o seu samadhi se aprofunda, isso se traduz numa, como posso dizer, a palavra não é mais adequada, mas eu não tenho outra, uma verdadeira paz de espírito e clareza. Tá? Só que o Samadhi depende da Kundalini. A Kundalini é despertada pela prática diligente, mais o desapego.
Todavia, o despertamento dessa Kundalini, ela pode, em algumas pessoas, mediante seus hábitos de vida, mediante seus pensamentos, mediante suas emoções, mediante sua alimentação, mediante as suas opções, gerar uma série de fenômenos que a gente chama de efeitos colaterais indesejados, que são os mais variados. A gente vai ver alguns deles, assim, de maneira a citar, certo? Alguns deles. E esses efeitos colaterais, eles vão sendo atenuados ao longo dos anos, mas eles podem ser extremamente deletérios e ruins para a pessoa, enquanto os canais de energia, os chakras, não estiverem totalmente limpos. Até existe uma corrente que costuma pensar que a própria técnica ela nasce do processo de despertamento da Kundalini. Pois quando você tem uma obstrução à passagem da energia na coluna, há a tendência da próprio fluxo de energia induzir a pessoa a fazer posições, como, por exemplo, Sirsasana, Paschimottanasana, Janusirsasana, e assim sucessivamente. E o estado de consciência do Samadhi também pode levar a mão a se colocar em mudras específicos, que expressam o estado de consciência atingido pela pessoa durante aquele Samadhi. O mesmo acontece com o aparecimento de sons, de vocalização de mantras e assim sucessivamente. Tá? Então, as técnicas, elas predispõem a Kundalini. A Kundalini, ela é a mãe das técnicas. E existe uma dialética, um diálogo entre essas duas coisas.